Então vamos lá, né? Irmãos, boa noite. Um pouquinho de frio, né? Mas graças a Deus, mais uma vez estamos aqui. Joia, só um pouquinho menos de pessoas. Pensei que até vinha mais hoje, já que estava frio. Mas estamos aí. Os irmãos de casa, que Deus abençoe também. Abra a tua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 10. O pastor Viana, ele está falando sobre a conversão de Saulo. Então ele está aqui nos ajudando no capítulo 9, né? E eu já vou começar o 10 hoje. E aí na semana que vem, o pastor... semana que vem vai... mas vai ter culto de oração. Daí o pastor Viana, ele continua o capítulo 9. Eu quero dar uma introdução. No capítulo 10, o capítulo 10 de Atos, é um capítulo importante, irmãos. No seguinte sentido, né? Como a gente sabe que todo capítulo é importante, né? Mas no seguinte sentido. Irmãos, aqui é cumprido Atos 1:8. Nós não vamos chegar lá hoje, mas a gente sabe que a gente teve um etíope, que ele foi salvo, né? Porque Filipe pregou o evangelho para ele, a gente já viu isso daqui. Mas eu queria que a gente lembrasse de Atos capítulo 1, verso 8, né? E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, Jesus diz, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Aí, Jerusalém e Judéia, isso aí era fácil para os discípulos. Eles estavam pregando o evangelho ali. Então, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E aí é o seguinte, em Atos 2, a igreja é revestida de poder pelo Espírito Santo. Quando chega agora no... e o sinal foi línguas, né? E quando chega agora Atos 8, Filipe vai para Samaria pregar o evangelho, eles também recebem o Espírito Santo. Então, o evangelho é pregado na Judéia, Jerusalém e Judéia, é pregado em Samaria, só que tem que chegar nos confins da terra. E aí o etíope é salvo, só que o etíope ele vai embora, e a gente não sabe nada dele. Mas Cornélio é diferente. Cornélio também vai ter um sinal importante para que Pedro se defenda no concílio de Jerusalém. Então, aqui é cumprido Atos 1:8, e esse cumprimento é assim, irmãos. Não é porque se converteu um gentil, chegou nos confins da terra. É porque agora a igreja tem autoridade em todos os lugares. Então a gente vai começar hoje, essa parte da vida de Cornélio. Nós vamos ler até o verso 8, tá? E aí, na próxima vez que eu vier aqui, a gente vai a partir do 9. Porém, todas as outras vezes que eu tiver com os irmãos falando sobre o centurião Cornélio, sobre o que aconteceu na vida dele, eu vou ler desde o verso 1. Então hoje a leitura vai ser curta, mas as próximas leituras, elas vão ser longas. Por quê? Porque eu quero que toda vez que a gente lê, a gente relembre do que a gente viu na mensagem anterior, tá? Então vamos lá, Atos capítulo 10, verso 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, a Bíblia diz, e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado,
dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nos abençoe agora no estudo, Pai. Que o Senhor nos auxilie, dirigindo, ó Pai, cada um de nós, de acordo com a tua vontade, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui a gente tem uma pessoa que tem importância para o Império Romano. Ele é um centurião, é um homem que cuida de outros 80 ou 100 homens, certo? E aí assim, o exército era dividido assim, existiam 6.000 homens. Nesses 6.000 homens, né, assim, aproximadamente, tá? Aí se dividia em 10 grupos de 600, ou aproximadamente 600. Nesses grupos de 600, dividia-se as centúrias, 6 centúrias. Tinha entre 80 e 100 homens, tá? Então, por isso que os números são aproximados. Porém, esse homem aqui era um homem que tinha um bom cargo, claro que ele não estava no mais alto cargo, lá de sua época, mas ele era um homem de posses, e a Bíblia está falando algumas coisas muito importantes sobre ele. Então, quando a gente vai para o verso 1, a gente vê que ele é um centurião. No verso 2, existe uma coisa que tem que nos chamar a atenção e não pode deixar a gente falhar. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando respeitosamente, irmãos. Eu estou falando com bastante respeito aqui. É assim, outro dia eu estava conversando com alguém que eu tenho muito amor, mas muito amor mesmo. E ele me dizia que Cornélio era um convertido. Então aí começa a ficar difícil para mim, quando eu começo a ver que todo mundo na Bíblia já era convertido, para mim é difícil, daqui a pouco Judas vai ser também. Né? Então assim, eu falo com carinho, irmãos. É assim, eu creio, por exemplo, que Simão Mágico não era salvo. Eu creio nisso. O teu dinheiro é para a tua perdição. É isso que o texto fala. Mas tem gente que crê que Simão Mágico é convertido. Bom, Simão Mágico é mais fácil de defender. Mas Cornélio, irmãos, os termos usados por Lucas não podia deixar dúvida para a gente, mas como eu vi uma pessoa que eu respeito falar que cria que Cornélio era um salvo, então eu quero falar uma coisa para os irmãos. O verso 2 diz assim, ó, vem falando, né, no verso 1, centurião da corte chamada italiana, piedoso, e aí a Bíblia diz, e temente a Deus. Então guarde isso. A Bíblia fala o que ele é. O que ele é. Ele é um homem temente a Deus com toda a sua casa. É isso que a Bíblia diz o que ele é. Certo? Você nunca viu um santo do Senhor ser chamado de temente a Deus. Esses termos, não vê. Porque aqui é algo específico. Então, assim, a gente vê que esse homem, ele é um homem de fé. Claro, a Bíblia fala que ele é piedoso. Tá vendo, ó? Mas toda a fé é salvadora? Ué, é isso que a gente tem que saber. Saber que Jesus existe, saber que ele morreu na cruz por nós, e saber, e crer, o diabo também crer. Né? Ou você acha que ele duvida? Não. Só que diferentemente da gente, ele estremece. É a diferença entre nós e ele. Crês que há só um Deus? Os demônios também creem. Só que eles estremecem. E a gente não obedece a Deus. Então, olha só. Ele é um homem que tem fé? Ó, ele é piedoso. O verso 2 diz. Ele é um temente a Deus, então daqui a pouco a gente fala sobre isso. O qual dava muitas esmolas. Tá vendo? Ao povo. Ele é um homem de fé? Claro que é. Aí, a Bíblia continua. E de contínuo orava. E quando chega no verso 3, quase a hora 9 do dia, parece que ele orava. As orações
que os judeus faziam. Tudo bem? Ninguém está falando que ele não é um homem de fé. Ele aprendeu alguma coisa na sinagoga. A única coisa que eu estou dizendo aqui é que Lucas diz o que ele é. Ele é um temente a Deus. Eu já expliquei isso algumas vezes para os irmãos. Então é o seguinte. Aí quando a gente vai estudar a Bíblia, e a gente tem que prestar atenção. Quem é a pessoa? Por exemplo, Lucas. Lucas, pelo que todo mundo diz, não era um judeu. Mas andava com Paulo. Andava para todo lado e você nunca vê falar nada dele. Timóteo, por exemplo, foi circuncidado. Tito teve problemas. Mas de Lucas você não ouve falar. Então, se a gente ouve falar que Timóteo é circuncidado, que Tito, né, não foi obrigado a ser circuncidado, mas a gente sabia que ele não era. E Lucas, porque teve problema, tá? E Lucas não fala nada, é porque Lucas, irmão, muito provavelmente era um prosélito. Então, peraí. Então, a gente está numa sinagoga, né? A gente está fazendo um mapa aqui, na sinagoga. Quem a gente encontra lá? A gente encontra os judeus. Pronto. Então, imagina, vai no banho público. Não pense em banheiro como hoje, irmãos. Esqueça isso aí. Vai tomar banho junto com todo mundo. O judeu, homem, carrega a marca no seu corpo. Ele é circuncidado. Entrou no banheiro, todo mundo sabia que aquele homem era judeu. Pronto, era um judeu. Ele anda diferente, ele não toca em qualquer coisa, ele não fala com qualquer um, ele é um judeu. Muito bem. Vem um prosélito. Prosélito é aquele que quer se tornar um judeu, só que ele não é judeu de sangue. Então, ele vai para a sinagoga, ele tem alguns benefícios por ter se tornado um circuncidado. Ele é um prosélito. E tem alguns que não querem, ou, por exemplo, pode ser a questão de Cornélio, não podem ser circuncidados. Porque em um banho público, um centurião romano, todo mundo veria que ele tinha se tornado um judeu, um prosélito. Então, pode ser que as pessoas venham para a sinagoga, elas fiquem na sinagoga e não querem passar por todos os ritos. Ou não podem. Quem são eles? Os tementes a Deus. Essas pessoas são tementes a Deus porque frequentam a sinagoga. E aí aprendem na sinagoga a serem piedosos, porque lá tem a Bíblia, na sinagoga tem a Bíblia? Tem ou não? Tem, não tem a Bíblia? Tem, acho que tem a Bíblia. Ué, aprende a ser piedoso ou não aprende? Já pensou quando lê as coisas? Claro que aprende. Aprende a esperar o Messias ou não aprende? Aprende. Então ele aprende a ser piedoso. Vai para a sinagoga. Aprende a ser piedoso. Aprende a dar esmola ou não aprende? Aprende. Ó, olha só que coisa linda aconteceu. Eu estava fazendo o leilão no domingo. Não sei se todos vocês estavam aqui no domingo à noite. Ah, quem pode isso, quem pode aquilo, quem pode isso, quem pode... Uma visitante levantou. Ó, e como eu não faço parte da igreja, eu vou dar o dinheiro agora. Pronto, olha aí. Talvez já frequentou a igreja e não tem problema algum de doar dinheiro. Então, aprende a dar esmola indo para a sinagoga? Aprende. Já pensou quando lê na sinagoga que os cantos não é para ser colhido? Hein? Da plantação? É para deixar para a viúva e para o pobre? Já pensou quando lê na sinagoga que quando cair alguma coisa do cesto não é para pegar?
Não é para pegar. É para deixar para o pobre, para a viúva. Já pensou? Ele aprende a dar esmola ou não aprende? É um temente a Deus. Vai para a sinagoga. Tem as orações que se fazem de tempos em tempos durante o dia. Ele aprende ou não aprende? É um temente a Deus. Então agora vamos lá. Aí, conversando com essa pessoa, eu digo mais uma vez, falo com respeito, porque amo muito. Até me preocupo quando a pessoa fala que Cornélio é convertido. Me preocupo. Porque não tem outro exemplo a ser dado. Tem que ser coisas parecidas com Raabe, por exemplo. Raabe também se converteu sem ouvir de Cristo. Opa, existe uma enorme diferença entre Raabe, ouvir da palavra, e Cornélio. Cristo, quando Raabe ouve do Deus de Israel, não tinha vindo ainda. Cristo, quando Raabe ouviu de Yahvé, do Deus de Israel, Cristo não tinha ainda vindo a esse mundo e vivido sem pecado e ter feito tudo o que ele fez. Ele não tinha morrido na cruz por nós ainda. Ele não tinha ressuscitado. Ele não tinha andado durante um período com seus discípulos organizando as coisas. Ele não estava à direita do Pai. Quando Cornélio ouve do Evangelho, Cristo está à direita. Quando Paulo se converte, Cristo vem até ele. Quando Estevão, ele é martirizado, ele vê o céu aberto. É isso que acontece. Essa é a diferença. Cornélio é um temente a Deus. Alguém que vai para a sinagoga e não quer ou não pode se tornar um prosélito. Certo? Aí beleza, vamos continuar. Verso 3. E este, quase a hora 9 do dia, ou seja, às 3 da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. Opa, então tá jóia. Então, que é algo especial que está acontecendo com ele, mas algo especial aconteceu entre os samaritanos, algo especial aconteceu entre o etíope. Não vamos esquecer, Atos, capítulo 1, verso 8, tem que ser cumprido. E a Bíblia não nos deixa dúvida. A gente vai ler, você pode ler o capítulo 10, você vai perceber isso, que eu vou falar. Desce o Espírito Santo sobre os judeus, Atos 2. Desce o Espírito Santo sobre os samaritanos, Atos capítulo 8. Sobre o etíope, a gente não ouve falar que desceu o Espírito Santo, mas aqui a gente vai ouvir falar. Então a igreja é revestida de poder, mas depois a marca da igreja também é vista entre os samaritanos e vista aqui na história de Cornélio. Então aparece um anjo. Verso 4. Aí a Bíblia dizendo: o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, e aí, olha só, irmão, disse: que é, Senhor? Percebeu que são as mesmas palavras de Paulo? Percebeu ou não? Porque Paulo fala: que queres? Não, ó, quem és, né? Não, são as mesmas palavras, então, deixa eu ver. Não, que é, né? Não quem é. Mas Paulo pergunta: quem é, Senhor? Mas você percebe que é a mesma expressão, está preocupado quem é aquela pessoa. Tudo bem? E aí é assim, irmãos. Alguns pensam que esse homem é convertido porque ele é um piedoso, ele dá esmola, ele orava, e agora é claro que isso aqui é um bom argumento. As tuas orações e as tuas esmolas, verso 4, tá? Têm subido para a memória diante de Deus. Então quer dizer que aquilo que aquele homem estava fazendo estava sendo, por favor, presta atenção, observado e aceito pelo próprio Senhor Deus. Tudo bem. Vamos lá. Vou perguntar uma coisa para vocês. Pode?
Vai responder ou não? Vai responder porque é fácil. Só tem crente aqui que lê a Bíblia. Quero fazer uma pergunta. A Bíblia foi escrita para nós ou para qualquer um? É fácil ou difícil a pergunta? A Bíblia foi escrita só para nós ou para qualquer um? Qualquer um, né? Então beleza, ótimo. Vamos imaginar o seguinte, que alguém obedeça a Deus sem saber. Ele obedeça a Deus sem saber. Dê qualquer exemplo. Vamos imaginar. É generoso. Ele não é escravo do dinheiro. Ele é um homem generoso, uma mulher generosa. Ótimo. A Bíblia fala o que sobre a generosidade? Melhor coisa é dar do que receber. Ótimo. Essa pessoa que é generosa, será abençoada ou não? Ah, tá. Então beleza, obrigado. Porque se faz o que Deus manda, se você é crente, se você não é, você vai ser abençoado pelo nosso Deus. Abençoado de tal forma que você, vamos imaginar, na sua generosidade você vai ter tanto, e vai ter tanta sabedoria, né? Não é tanto de colocar dinheiro dentro desse salão, não é isso. É ter tanto e tanta sabedoria que você vai conseguir dividir. Então é assim. Se Cornélio estava fazendo a coisa certa, então Deus, nesse caso, escolhe esse aqui. Ô Neil, só tinha esse gentil aqui em toda aquela região? Não sei. Eu só sei do seguinte. Será que só existia uma mulher que podia receber Cristo como a mãe dele? Mas foi Maria que foi escolhida. Pronto. Certo? Vamos lá. Será que quantos leprosos existiam na época de Cristo? Todos foram curados? Tá joia? Então, e assim vai. A gente vai fazendo pergunta desse jeito que a gente tem que fazer. Então esse homem aqui, ele é um escolhido de Deus para que ele receba isso. E Atos capítulo 8, capítulo 1, verso 8, seja cumprido já para que chegue até nós, porque tem que chegar nos confins da terra. E um gentil tem que ser salvo com um sinal. E você vai perceber, quando você lê o capítulo 15 de Atos, o porquê é tão importante que esse homem aqui, ele receba o Espírito Santo, do jeito que recebeu. Com o mesmo sinal que a gente teve em Atos 2. Quando chegar em Atos 15, que a gente for estudar, mas você pode ler, você liga Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos, para entender Atos 15, excelente, faz esse exercício. Leia Atos 2, leia Atos 8, leia Atos 10 e depois vá lá ver o que Pedro passou e aí você vai perceber, é por causa disso. E Atos 1:8. Então agora o anjo falou, as tuas esmolas têm subido à memória diante de Deus. Ótimo. É salvo ou não? Pronto, vamos lá. Tem que continuar o texto. A gente não pode parar o texto aqui. Repito, é um temente a Deus. E aí tem que ficar claro para nós. Raabe precisou que alguém fosse lá falar com ela alguma coisa? Não. Ela foi salva e depois viveu com o povo de tal forma que está na genealogia de Cristo, irmãos. Ué, já pensou numa coisa dessa? Porém, para este homem aqui, as coisas são um pouco diferentes do Velho Testamento. Ele é aceito por Deus, assim no sentido de suas esmolas, né, orações e esmolas têm subido na memória diante de Deus, está vendo? Tem sido aceito. Mas falta uma coisa ainda para ele. Ele não sabe, mas falta. E aí, olha só, verso 5. Agora, pois, envia homens a Jope. Opa, peraí. A gente vai continuar o texto. Mas vamos falar a verdade. Ele está diante de uma visão. Ele já deve, olha... É que a gente não sabe, mas imagina se você visse um anjo, irmão. Eu acho que não ia ser uma coisa simples, né?
É que a gente lê pra gente ler, né? Mas já pensou? Aí você já encarou o anjo, já conversou com ele. Não era melhor ele ter falado para nós o que é para fazer logo? Assim, prega o evangelho pra gente, a gente que já sabe, conhece o texto. Mas não. Você vai ter que ouvir de um outro ser humano. É legal isso daí. Porque essa responsabilidade é nossa. A responsabilidade de pregar o evangelho não é do anjo. É minha e sua. A gente tem que falar de Cristo. E aí ele diz assim, ó, verso 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Irmãos, não podia ser outro. Não podia, Neil, não podia ser Paulo? Não, Paulo tem outros problemas. Não, irmãos. Você vai ver que Paulo tem outros problemas. Paulo vai sumir da história agora. Depois ele vai voltar para nunca mais deixar a história. Mas ele vai sumir, vai ficar longe. Quem vai buscar esse homem, lá no capítulo 12, é Barnabé. É Barnabé que vai buscar. Paulo some. E Paulo não tem autoridade para fazer determinadas coisas em Jerusalém ainda. Tem que ser Pedro. Tem que ser aquele que andou com Cristo, aquele que o Senhor Jesus falou, eu entrego as chaves do céu. Tem que ser aquele. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, tem que ser ele. Tem que ser aquele que andou sobre as águas. Tem que ser esse daí. Cheio de autoridade, porque é o seguinte, vamos lá. A gente ouve falar de Mateus no texto, de Atos. Ouve ou não? A gente sabe de Mateus porque tem um texto que ele escreveu. Mateus, hein? Vamos lá? Você ouve falar de Tomé? Natanael? Cadê o pessoal? Irmãos, a gente não sabe o que aconteceu com os irmãos que foram apóstolos. A gente vê Pedro, a gente vê João, a gente vê Tiago, mas Tiago rapidamente, o que acontece com ele? É morto por quem? Por Herodes. Tem que ser Pedro. Vamos só lembrar, quem fica na liderança da igreja de Jerusalém é Tiago, o meio-irmão de Cristo, que nem com Cristo andou, hein? Tem que ser Pedro. Tem que ser aquele que parece com a gente. Tem que ser ele, aquele que vai pregar aos gentios. Então, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, verso 6. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto do mar. E aí, irmãos, ele te dirá o que deves fazer. É salvo? Não. É um temente a Deus. Ele precisa ouvir de Cristo. Como todas as pessoas, a partir de Cristo, precisa ouvir dele. Por isso que nós somos exclusivistas, sim. É Cristo. Cristo é tudo para nós. É necessário ainda fazer alguma coisa. Quem te dirá o que fazer é Pedro. Ele sabe o que deve fazer. Aí a Bíblia diz assim para nós, verso 7. E retirando-se o anjo, que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados, e ele diz, e a um piedoso soldado. Será que esse piedoso soldado também era um temente a Deus? Mas, interessante, né? A forma como ele fala, um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Pronto. A gente para aqui. Eu queria primeiro falar desses 8 versículos, para depois a gente começar a falar de Pedro, depois de Pedro chegando até a casa de Cornélio, Pedro fazendo o que devia fazer, e Atos capítulo 1, verso 8, sendo cumprido. Que Deus abençoe sua vida,
vamos orar, vamos lembrar que no próximo domingo a gente tem ceia e culto de negócio, tá? E Deus abençoe os irmãos, hein? Não sei que temperatura tá, mas pelas cabeças cobertas aqui, ó, algumas cabeças cobertas, ainda mais perto dessa porta, deve estar frio, certo? Será que deve estar 11 graus? Hein? 12, 13 estava de manhã. E se eu... 12 estava quando a gente saiu de casa? Pronto. Então agora deve estar 11,5. Vamos lá. Que Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, pelos irmãos aqui e obrigado pela Tua palavra. Obrigado também pelos irmãos em casa. Que o Senhor abençoe a cada um de nós no restante da semana. Nós estamos aqui, nos leve para casa em paz, ó Senhor Deus, e nos abençoe. Pastor Viana, que ele volte para São Paulo também em paz. Nos dê, ó Senhor Deus, bons cultos no final de semana, aqui no Jardim das Fontes também, ó Pai, e nos abençoe em tudo que devemos fazer e decidir. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite a todos. Um abraço para os que estão em casa.